a paz e a presença do Senhor e a sua bênção realmente esteja sobre a sua vida. Aonde você estiver, passando o que você estiver passando, lembre-se que o Senhor é o Deus abençoador, é aquele Deus que tem prazer em te abençoar. Quando nós lembramos, de tudo que o Senhor tem feito por nós, que quando nós oramos, Ele ouve a nossa oração. Quando nós clamamos, Ele entrega, o nosso pedido. Muitas vezes, não no momento que nós queremos, não da forma que nós queremos, mas da melhor forma para nós. Nós temos um Deus que nos ensina a ter comunhão com Ele. E comunhão com Deus você consegue ter através da oração, através do louvor, através da petição, através do agradecimento. Hoje nós estamos fazendo o nosso 20º dia de jejum e oração. E o nosso tema hoje é comunhão. Comunhão com Deus, comunhão com a presença dEle, comunhão com o seu Espírito Santo. E nós ficamos muito felizes de ver que temos um Deus, que pode sim ouvir a nossa oração, ouvir o nosso clamor e podemos descansar nele. A primeira semana nós falamos sobre buscando a Deus. A segunda semana foi santificando a sua vida. A terceira semana foi consagração total. Só um momentinho. Hoje é comunhão com Deus. Nós faremos uma semana agora de comunhão com Deus. Então vamos começar o nosso texto que fala sobre o poder da comunhão. Está em Efésios 6, versículo 10. A armadura de Deus. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Nós aprendemos com a palavra de Deus aqui que nós só teremos vitória sobre o inimigo se nós nos fortalecemos no Senhor diariamente, na força do seu poder. Nós sabemos que o nosso inimigo, ele está sempre de pé e ele está sempre procurando alguém para tragar. A palavra de Deus diz que ele ruge como um leão, que ele está rodeando a terra, que ele ruge como um leão e ele está procurando uma presa fácil, alguém que ele possa tragar. E aí a palavra vem hoje e diz assim: quanto ao mais, quanto toda a investida do inimigo, você deve ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder, para você enfrentar esse inimigo, que nós sabemos quem é, que veio para matar, roubar e destruir. Versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Nós sabemos que antigamente nas guerras, os homens usavam essa armadura e ela era formada de várias partes, ela era de bronze, ela era pesada e ela protegia a cabeça, ela protegia o peitoral, ela protegia os pés, A armadura, ela protegia o corpo do homem. E aqui o Senhor está fazendo uma comparação, nos ensinando a usar a armadura de Deus, Não a armadura de bronze, não guerras, não armas para guerra, não, a nossa proteção é outra, Contra o diabo é outra. Versículo 12, porque a nossa luta não é contra sangue ou carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O que nós entendemos? Que nós vivemos no mundo numa luta. É uma luta constante, porque o nosso inimigo ele está rugindo ao redor. Se você não estiver preparado, você acaba sendo tragado. Se você não estiver com a marca do sangue do Cordeiro e vestido com a armadura de Deus, você é uma presa fácil. Por isso que a Bíblia está nos preparando. A nossa luta não é contra sangue ou carne. Que você aprenda isso para sempre. A sua luta não é contra as pessoas. Carne e sangue se refere a homens e mulheres, e adolescentes e crianças,
seres vivos, a nossa luta não é contra o homem, mas sim contra, o que a palavra diz? Principados. O que são principados? É força demoníaca organizada numa hierarquia. Vocês entenderam contra o que nós lutamos? Por que nós precisamos ser selados no sangue do Cordeiro Jesus Cristo? Porque tem principados, forças demoníacas se levantando contra você. E potestades contra os dominadores deste mundo tenebroso. Quem são os dominadores deste mundo tenebroso? É Satanás, que controla a rebelião contra Deus. É ele quem controla, porque ele queria ser como Deus. Como ele não é, ele tem ódio de Deus. E por isso ele domina, né, essa rebelião contra Deus e que vai ser contra a sua vida. A Bíblia aqui deixa muito claro que o Senhor Deus, ele nos ensina que existe um mundo espiritual do mal e que isso não pode ficar oculto na nossa vida. Muitas vezes você está sofrendo ameaças, você está recebendo dardos, a Bíblia fala, inflamados do diabo contra você, contra a sua vida, contra a sua família, contra o seu trabalho. E você não sabe o que fazer, você fica lutando com as pessoas, você fica guerreando, amaldiçoando. Enquanto isso, o demônio vai crescendo, né, na guerra contra você. O versículo 13 nos ensina assim, portanto, né, contra essa guerra do diabo, você deve tomar toda a armadura de Deus. O que é a armadura de Deus? É aquela que Deus veste, que Deus providencia para nós. Para o dia mal, para o dia da dificuldade, né? Para o dia que nós estamos sendo atacados, para que possais resistir no dia mal e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Glória a Deus, que com o Senhor Jesus nós entramos em guerras, nós entramos sim, o inimigo se levanta contra nós, mas no nome do Senhor Jesus ele se levanta para cair e nós nos tornamos vencedores inabaláveis, porque nós vimos o poder do nosso Deus. Vamos descrever um pouquinho a armadura? Estais, pois, firmes, cingi-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Aqui diz o seguinte, que nós devemos ter a couraça que protege, né, os órgãos aqui vitais, ela é a couraça da verdade de Deus, da justiça, né, e o cinto da verdade. Nós devemos calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Nós devemos calçar os pés no Evangelho, na palavra de Deus. Nós devemos, embraçados sempre o escudo da fé. Nós devemos ter a fé fortalecida na palavra, nos estudos, ouvindo o propósito de oração, né? 20 dias hoje, com o qual podemos apagar todos os dardos inflamados que o inimigo nos manda. Tomai também o capacete da salvação na sua cabeça e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, né? Tenha a palavra de Deus na sua boca. Quando você for se defender do maligno, use a palavra de Deus. Não tem outra arma que ele possa cair. Você sabia disso? 18. E com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Para manter a comunhão com Deus, nós precisamos orar, né? Quando nós estamos orando, nós temos que, em primeiro lugar, confessar os nossos pecados. Você, se não está lembrando de algo que você fez, peça ao Espírito Santo que te mostre. Lá em 1 João 9 diz assim, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Para você entrar numa guerra, para você estar forte em oração, você precisa confessar os seus pecados e o Senhor vai te perdoar.
Segunda coisa que você precisa para estar forte na guerra: louvar a Deus. Depois de confessar os seus pecados, depois de ser perdoado, comece a louvar, agradecendo a Deus pela misericórdia, pela graça, pelo perdão dele, pela bondade dele. Louve ao Senhor pelo cuidado diário que ele tem com você e tua família. Salmo 34:1 diz assim: bendirei o Senhor em todo tempo, e o seu louvor estará continuamente na minha boca. Quando você louva, quando você canta, quando você coloca louvores na tua casa, a palavra de Deus diz que Deus habita nos louvores. Olha que presença, olha que vitória que você pode ter. Para você estar forte na guerra contra o diabo, o maligno, você precisa pedir agora a presença de Deus, né, na sua oração. Peça com fé, creia que Ele é poderoso, né, que Ele é o Deus do impossível, né, e nele nós temos a garantia das promessas. Lucas 11:9 diz assim: por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Lucas 11:9. E eu queria encerrar essa mensagem. Você precisa, nessa luta também, para estar forte nessa guerra contra o maligno, você precisa ter agradecimento, né? Agradecimento, ter um coração de gratidão. A última parte da nossa oração é gratidão. Agradecer pela fé, agradecer pelas bênçãos, agradecer pela palavra, né? Agradecer pela armadura de Deus na sua vida. Ao usarmos esses elementos que eu disse para vocês aqui da oração, nós começamos a perceber que a oração não é uma obrigação, mas que a oração é uma comunhão, é um prazer, é um fortalecimento espiritual. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque estamos chegando hoje no nosso 20º dia de jejum e oração. E hoje, Senhor, focamos na comunhão através da oração, focamos na proteção da Tua armadura contra as investidas do maligno. Pai, eu te peço que todos que estão ouvindo esta palavra possam ir lá para a Bíblia novamente, possam se fortalecer, possam ser sábios o suficiente para tomarem posse, Senhor, da armadura do Senhor, para enfrentar a guerra espiritual que está nas regiões celestiais, mas que atinge, Senhor, a nossa casa, a nossa família, se nós não estivermos firmados na armadura do Senhor Jesus. Fica, Deus, conosco, nos ensina a orar, nos ensina, Senhor, a confessar o nosso pecado, a louvar a Ti, a pedir ao Senhor as nossas necessidades, a Te agradecer por tudo que o Senhor é. Eu abençoo todos que estão ouvindo esta oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.